Boa noite, eu sou Anderson Gouveia, responsável pelo tema Vontade no projeto Vocês Verão, aqui da Mixplay TV. Temos batido papo sobre vontade, sobre ter vontade de maneira consciente nas últimas quintas-feiras e hoje vamos continuar com essa temática, sempre contribuindo com alguma ferramenta diferente, de alguma forma que você encontre para conseguir colocar em prática na sua vida. Então a gente vai abordar a vontade por diversas frentes distintas e a ideia é que uma dessas abordagens, que algumas dessas ferramentas que apresentarmos para vocês impacte de forma a você conscientemente gerar vontade. Tá? Então, geralmente, você fica refém de uma vontade aleatória. Certo? Eu tenho vontade de fazer aquilo, não tenho vontade de fazer aquela outra coisa. A ideia aqui é que você traga essa responsabilidade para você e que cada vez mais você tenha autonomia para gerar vontade de realizar aquilo que você precisa realizar ou aquilo que você quer realizar, que são coisas diferentes e vão envolver vontades diferentes. Tem coisas que você nem queria fazer tanto, mas precisa. Então é melhor gerar vontade para realizar aquilo. Tem outras coisas que você já quer realizar, mas por mais paradoxal que seja, às vezes você não tem vontade. Você quer. Quando você para e analisa, você fala, não, quero ir para lá, quero ter uma vida mais saudável, enfim. Mas no dia a dia você acaba se pegando sem vontade de gerar essa mudança que você deseja. E para nos auxiliar nas reflexões e a gerar essa autonomia, hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, colega de profissão, Vernon Marasquim, diretor do The Rose Method de Vila Madalena e especialista em gestão do tempo e nessa metodologia como um todo. Aparece aí pra gente, Vernon, seja bem-vindo. Muito boa noite, senhor Anderson. Bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí bem bacana sobre esse assunto. Ver o que sai dessa nossa conversa aqui, hein, my friend? Espero que dê um bom caldo aí dos nossos assuntos. Com certeza vai sair coisa boa daqui. Fala um pouquinho sobre a sua experiência em gerir o tempo, em organização, como surgiu esse tema de maneira tão importante, a ponto não só de você usufruir do conhecimento nessa área, mas de se tornar um palestrante e de realmente ser um estudioso dentre os temas que você estuda, essa é uma das suas especialidades. Cara, eu acho essa pergunta muito legal, eu adoro responder ela, porque assim, gestão do tempo, organização pessoal, parece ser coisa de gente controladora e certinha, e eu muito não sou essa pessoa, assim, sabe? Eu sou o cara mais desligado, mais avoado do planeta Terra, assim, e eu acabei travando contato com esse tema por absoluta necessidade, assim, porque eu acho que desde o início da minha vida profissional, eu dava cano nas pessoas que eu sou tão desligado, tão avoado, que eu vivia, assim, perdendo compromisso, perdendo agenda e dando cano, literalmente. O pessoal ficava bravo comigo, assim. Mas, assim, até para contar um pouquinho da minha história, eu conheci o The Rose Method em 99 e eu comecei a dar aulas dessa metodologia em 2004. E tudo ia bem, assim, porque o nível de comprometimento
Desculpa. Eu te ouvi falar até aquele momento em que você falou que você perdia comportamento, perdia compromisso, dava cano em pessoas que você queria, exatamente pela falta de organização. Tá. Não, desculpa, acho que caiu minha conexão aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas enfim. Não, foi geral. Ah, foi geral, tá bom. Bom, tudo bem então. Menos mal, não me sinto tão. Achei que eu tava derrubando a transmissão aqui, mas vamos lá. Assim, acho que na minha vida profissional eu tinha muito esse problema, era um problema de caráter mesmo, assim, sabe? De ser mais responsável com as coisas e tal. E o que eu estava contando é que eu conheci o método em 99, mas eu me formei instrutor em 2004 e em 2010 eu abri a minha própria escola. E ali eu dei um salto, né? Porque eu era um profissional autônomo e eu passei a ser empresário. Eu tinha a minha própria empresa, eu tinha que cuidar da equipe, eu tinha que cuidar de 1000 responsabilidades ali. E aquele comportamento, aquela atitude, eu vi que não ia segurar, sabe? Eu não ia dar conta de manter a empresa aberta, a escola funcionando, se eu mantivesse aqueles hábitos. E aí, através do professor Charles Maciel, eu conheci uma metodologia que se chama GTD. GTD é uma sigla para Getting Things Done, que em português eles traduziram como a arte de fazer acontecer. Eu super recomendo, acho um tema fascinante e realmente mudou minha vida, assim, sabe? Porque antes eu não tinha uma metodologia para me desenvolver nessa questão de organização pessoal e através desse estudo eu aprendi ali uma série de elementos para isso, né? O GTD, ele tem no Brasil uma representação, eles dão cursos e tal, e aproveitando a quarentena, eu acabei me capacitando nos níveis 1 e 2 do GTD, da metodologia, da forma como eles ensinam. Até então eu era meio diletante, assim, sabe? Estudava os vídeos, estudava os livros e tal, mas não tinha feito nenhum curso específico. Aproveitei aí a quarentena para fazer isso também. E essa metodologia, para mim, eu falo que salvou minha vida, assim, né? Do tipo, eu era a pessoa completamente desligada, voada, e com o GTD agora eu acho que eu sou uma pessoa normal, né? Mas quando eu falo com as pessoas, eu vejo que elas também sofrem um pouco com isso, assim, de cultivarem níveis de estresse muito altos porque não conseguem gerenciar bem os seus compromissos. E aí entra a ferramenta, né, que ajuda bastante nesse sentido. Enfim, com essa ferramenta eu aprendi a me organizar melhor, eu hoje tenho ali uma habilidade maior, né, para não deixar a peteca cair nessas coisas todas, e consigo voltar a ser a pessoa voada que eu sempre fui, né, porque as coisas estão em dia, né, assim, o lance de organização, de gestão do tempo e tal, para mim vem para nos dar liberdade, para nos dar leveza, sabe? E não para nos fazer encaixar, né, nos encaixotar nesse ou naquele sistema, sabe? Tanto é que a metodologia é super adaptável, assim. Putz, que legal, que legal. E é curioso como muitas das coisas que nós tratamos aqui às quintas-feiras são paradoxais, né? Então, a pessoa, ela não tem a organização necessária porque ela quer se sentir livre, quando na verdade o que ocorre é exatamente o oposto, né? Ela já se irrita, não é nem com o trânsito, ela se irrita com o fato de não achar a chave do carro antes de sair de casa. Ela já está irritada, já a irritabilidade dela ali no trânsito, ela é só um reflexo do que já estava antes, às vezes porque não guardou a chave no lugar, no mesmo lugar sempre, e aí ela se perde e começa a ficar atrasada porque não encontra a chave do carro. É muito curioso. Bom, acho que a turma em casa ficou curiosa também em saber como botar a mão na massa e tá bom, entendi. Eu também me identifiquei. Também não tenho essa coisa toda organizadinha, não sou todo quadradinho, eu sou mais solto, mais para filósofo, para artista, para o profissional liberal, mas eu sinto que a organização pode me ajudar a gerir melhor o meu tempo e até mesmo de ter mais vontade, né? Você estava a fim de ir trabalhar,
Mas a partir do momento que você não acha a chave do seu carro e você ficou atrasado, e vai tomar bronca porque chegou atrasado, vai chegar atrasado na reunião, você já começa a não ter mais vontade de ir lá para o trabalho. Você já vai chegar meio com o pé atrás, sabendo que falhou com as pessoas, enfim. Acredito que você tenha ficado curioso. Antes da gente continuar o bate-papo, eu vou chamar um VT aqui da casa que explica um pouquinho o que é a Mixplay TV e como que essa plataforma funciona. Roda aí o VT e daqui a pouco a gente volta para mais bate-papo com o professor Vernon. A plataforma está muito legal, visita lá no site que você vai gostar, ela está realmente bem jovem, bem dinâmica, bem fácil de ser utilizada. Então, acho que agora é a hora de um pouquinho de mão na massa. Então, a gente sabe agora um pouquinho da sua história e como que isso entrou na sua vida, e acho que a maior parte das pessoas comunga da mesma realidade. E então fala para mim como é que você começou a mudar isso, o que que você acha que é mais importante. O que eu quero dizer com isso, Vernon? Às vezes, as pessoas, quando a gente fala em mudança de comportamento, elas querem pontificar uma mudança. Se a gente trouxesse para o treinamento corporal, seria algo muito maluco, que ninguém confunde, ou seja, ninguém vira e se olha no espelho e fala assim, a partir de amanhã eu vou ser flexível. Ou então, a partir de amanhã eu vou correr uma maratona, mais de 40 quilômetros. Não, ela se programa, ela faz um treinamento, ela vai se desenvolver para que um dia ela performe daquela maneira. Ela vai procurar um profissional, ou ela vai pegar alguns tutoriais e vai começar a treinar sozinha, como um autodidata, mas ela entende que aquela mudança no condicionamento físico dela faz parte de uma mudança gradual, contínua. E eu sinto que com o comportamento as pessoas cometem esse erro. Elas falam, não, a partir de amanhã eu serei organizado. Obviamente ela não consegue. Ela se decepciona e aí ela fala, tá vendo? Eu tento, mas eu não consigo. Eu sou assim mesmo. E isso é muito paralisante. Então, dá umas dicas aí pra gente, como é que a gente vai construir essa mudança? É lógico que isso faz parte de uma consultoria longa, mas quais seriam as dicas mais preciosas para que a pessoa comece a ter um gostinho e, de repente, ela queira se aprofundar no tema? Beleza. Andy, você falou isso, cara, e, nossa, isso acontece muito com as pessoas, né? Do tipo assim, você se motiva, se engaja com um tema e você fala, agora vai, né? E aí tem aquela frase que diz que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, né? Quando você vai para o dia a dia, quando você tenta colocar aquilo em prática, aí as coisas, você vê que as coisas não são bem assim, né? Mas assim, quando a gente fala de hábitos, eu gosto muito do conceito de hábitos angulares. O que significa isso? Assim, se você fizer um hábito que, por exemplo, o pessoal fala, a gente fica muito tempo no computador, eu vou passar a fazer um exercício para descansar os olhos. Cara, eu acho muito legal e é até um processo para você adquirir o hábito de descansar os olhos depois de ficar muito tempo no computador. Mas descansar os olhos não é um hábito angular, não é um hábito que vai causar muitas transformações, né? Alguns hábitos que eu considero que são pontos-chave, por exemplo, o cuidado com o sono, de você dormir bem,
o cuidado com a alimentação, de você se nutrir legal. Mas tem assim, se você me falasse, Vernon, olha, o que a pessoa que está nos assistindo aqui precisa saber, precisa fazer, me dá pelo menos uma bala de prata aí, vai, eu diria que é a prática da meditação, sabe? A prática da meditação, ela é um hábito muito transformador e que eu até arrisco dizer que ele consegue transformar o seu sono, a qualidade do seu sono, te permite fazer melhores escolhas alimentares, te permite conhecer um pouco melhor as suas próprias emoções. Então, assim, meditação é um ponto-chave aqui, né? Então, quem está nos assistindo, se você ainda não pratica a meditação, pratique. Mas eu queria falar desse tema conectando com esse nosso assunto da vontade, da motivação e tal que a gente conversou. E, de novo, assim, né? Eu acho que eu falo bem da meditação porque eu era ruim de meditação, né? Eu comecei a treinar meditação, nossa, que desespero, cara. Eu preferia muito mais os exercícios respiratórios, que eu conseguia gerenciar ali, eu preferia mais as técnicas corporais do The Rose Method, né? Que eu sentia que eram mais palpáveis, eu conseguia fazer. Mas passaram-se 15 anos, né? Daí eu falei assim, gente, tá na hora de encarar o exercício da meditação. Comecei a fazer todos os dias. E aí começou a acontecer comigo um negócio muito interessante. Eu sentava para treinar meditação e minha mente vinha o pop-up, assim, né? Você precisa mandar aquele e-mail, você precisa responder aquela mensagem, você precisa acionar aquele projeto. E essas coisas, assim, prejudicavam muito a experiência da meditação. A gente treina, né, um modelo de meditação que visa a parada dos pensamentos. E esses veios abertos, esses compromissos, essas coisas ficavam atrapalhando o meu exercício. E aí eu comecei a cultivar o hábito de sentar para treinar meditação todos os dias com papel e caneta. E aí vinha essa dispersão na minha mente, eu anotava, enviar mensagem para o Anderson, agendar o compromisso da entrevista, marcar o projeto, não sei o quê. Eu ia tirando da minha cabeça e colocando no papel. Eu percebi que esse hábito de, antes de treinar a meditação, esvaziar a mente, era muito, muito genial, muito incrível. Porque o que acontecia? Ao final de uns 5 minutos, eu vasculhava a minha mente e não tinha mais nada ali, assim, sabe? Não tinha mais compromissos que eu estava gerenciando mal, não tinha ali nenhum ponto fora, né, que eu precisasse prestar atenção. E aí eu consegui entrar no exercício de meditação e fazer, né, de fato, concentrado ali a técnica. Então eu tinha 2 ganhos. Um era o ganho de uma vivência, de uma experiência da técnica meditativa com maior qualidade, maior profundidade. E o outro, que eu saía do exercício com a minha lista de coisas a fazer, né? Aqueles elementos que estavam mais gritando no meu campo de consciência, eu terminava o exercício de meditação, eu queria agora riscar aqueles elementos ali. Então eu já começava a minha manhã, o meu dia, sendo muito produtivo, né? E é interessante porque quando você vai cultivando esse hábito de esvaziar a sua mente, cara, é uma sensação engraçada. Sabe aquela sensação que você vê nos filmes do astronauta no cockpit ali, né, da nave? Tem aquela decolagem e tal, a nave, o foguete sobe, e aí ele entra em órbita. E quando entra em órbita tem uma sensação assim de leveza. Tem uma baita de uma turbulência ali na decolagem, e aí depois é paz, é tranquilidade, é leveza, sabe assim? Se você cultiva o hábito de esvaziar sua mente usando, né, as técnicas de meditação, o esvaziar a mente é como se fosse um preâmbulo da meditação ali para mim, sabe? Se você cultiva o hábito de fazer isso, você começa a observar que essas dispersões, esses compromissos, esses barulhos do campo mental, eles vão reduzindo. Porque você está com as suas coisas em dia, você está com os seus compromissos organizados, sabe? Aí, mandou mensagem? Mandei. Enviou e-mail? Enviei. Andou o projeto? Andou, sabe? Aí rolam, que alegria. E aí você ainda senta para fazer meditação assim, cara, a mente começa a voar, né? Do tipo, você entra num nível de performance muito bacana. Então, assim, essa para mim é uma primeira dica. Não guarde nada na cabeça. Tira da cabeça. Eu gosto de papel e caneta.
Eu tenho um lance com caligrafia, com canetas tinteiro, você me conhece, você sabe, assim, né? E aí gosto de anotar e tal no papel, mas, pô, o pessoal mais tecnológico puxa o celular, anota ali num bloco de notas, num aplicativo de tarefas, mas tira da cabeça. A cabeça não serve para guardar informação, guardar pensamento. A cabeça serve para pensar, para ter ideias, para ser criativa, sabe? E aí, conectando com esse assunto da vontade, do engajamento, da motivação, se a sua mente está super turbulenta, com 1000 pop-ups, né, aparecendo o tempo todo, sabe aquela coisa? Vem uma atualização, vem uma mensagem, vem uma notificação, e aí você, depois, você fica arrastando para depois, assim, chega uma hora que aquilo entulha e trava o sistema, né? Então a dica é um pouco essa, assim, de você aprender a sistematicamente esvaziar a sua mente, tira tudo da cabeça, põe no papel. A prática da meditação nos ajuda a ver isso, né? A enxergar o campo mental turbulento que estava ali por trás e nos permite atingir um plano mental mais limpo, né? mais focado mesmo. Muito legal. E essa dica de colocar no papel, tudo aqui, no papel, ou para os old school como nós, no papel, para o pessoal mais high-tech ali num bloco de notas no celular mesmo. Mas de ter anotado em algum lugar que não na sua mente, né, um local seguro onde você possa visitá-lo no dia seguinte e saber que aquela informação estará lá, pode ajudar. Claro, quem já faz exercícios de meditação ou quem vai começar a fazê-los, mas acredito que todo mundo já tenha sentido isso antes de adormecer, né? A pessoa, se ela tiver o hábito de se deitar para adormecer antes de estar completamente morto de sono, que esse é um erro comum da atualidade, né? As pessoas, elas só vão dormir quando elas não conseguem vencer o sono, seja por trabalho, seja pela série na Netflix, seja por qualquer outro motivo. A pessoa, ela só dorme quando ela perde para o sono, quando o sono é tão forte. Mas se ela se retira para dormir antes, no horário adequado, vou levantar tal hora, preciso dormir tantas horas, portanto eu vou dormir tal horário. É quase que um compromisso que você tem com você mesmo. E se ela se retira para adormecer dessa maneira, muitas vezes vai ter o mesmo turbilhão, né? Ao se deitar, vem ali uma coisa, vem ali outra coisa, e acho que se elas pegarem para anotar, vai já surtir algum efeito. Se a pessoa se propuser a começar um treinamento de meditação, aí isso é colocado à 10ª potência, vai funcionar ainda melhor. Mas acho que mesmo quem não se identificar com a meditação já vai poder usufruir dessa dica antes de adormecer, né? Você falou de coisas muito interessantes, porque você falou do sono, e até o sono como primeiro lugar, depois de uma boa alimentação, de nutrir-se de maneira adequada, e aí você entrou com a meditação. Adorei a ordem com que as coisas apareceram, comungo da mesma opinião, acho que é por aí, ajustar o sono. A pessoa, eu sentei para meditar, fiquei com sono, meu querido, então o problema é mais embaixo, você precisa resolver o sono, teu sono está muito defasado com a sua real necessidade de sono. Então, toda vez que você se concentra, toda vez que você tem uma oportunidade, você vai sentir uma sonolência. Depois, nutrir-se, né? Que a gente está aqui na casa, no projeto Vocês Verão, na segunda-feira, se eu não me engano, temos irmãs nutricionistas que orientam, e elas falam uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, a ideia não é fazer uma dieta. A ideia é ter uma mudança comportamental com relação à alimentação, com a forma com que você se nutre. Realmente uma dieta vai te estressar e você vai querer que a dieta termine. Em algum momento essa dieta precisa terminar. Mas se você fala de reeducação comportamental referente à forma com que você se alimenta, aí você tem algo que é duradouro e que vai impactar profundamente, tanto na qualidade do seu exame sanguíneo, que é uma coisa bem técnica,
quanto na forma de se alimentar e do prazer que você tem ao se alimentar, e não aquela dieta chata. E depois você entrou com meditação. Já que você levantou essa bola da meditação, dá uma dica, dá um gostinho para a turma. Tá bom, então eu quero meditar, já que é tão importante para eu me organizar, meditar é tão importante. O que que eu faço? Como é que eu faço? Eu não tenho que pensar em nada, que que eu faço? Eu preciso de um mantra vindo lá dos Himalaias? O que que eu faço para meditar? Como é que, já que você levantou esse tema, toma essa batata quente, explica aí como é que eu faço para meditar. Não, vamos lá. Cara, quando eu falo sobre meditação, especialmente para quem não conhece nada, ou sei lá, baixou o aplicativo, usou 2 vezes e depois está lá só ocupando espaço, assim, sabe? Para quem não sabe nada de meditação, eu gosto de contar primeiro uma história, né? A história é a seguinte: eu tenho um irmão mais velho e quando nós éramos criança, o meu irmão gostava muito dos desenhos animados do marinheiro Popeye. E o marinheiro Popeye, não sei se todo mundo conhece, né? Eu tô com 40 anos, tô começando a ficar velho, as minhas referências são todas antigas, né? Mas o desenho do marinheiro Popeye, ele comia espinafre, ficava mais forte e batia no vilão lá, que era o Brutus. E aí o meu irmão, ele pequenininho, ele devia ter, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade, ele virava para minha mãe e dizia assim: mãe, você faz espinafre no almoço, hein? Aí minha mãe, pode deixar. E aí minha mãe fazia couve-flor, fazia escarola, fazia agrião e entuchava no meu irmão falando que era espinafre, sabe assim? Eu conto essa história por causa do seguinte: meditação é um assunto que entrou na boca do povo e tá super na moda, tá todo mundo falando sobre isso. Mas assim, dentro do The Rose Method, a prática da meditação é um tema bem específico, né? A gente treina a meditação com o objetivo da parada das ondas mentais. São exercícios de foco de concentração, normalmente em um único ponto, que você fixa a sua atenção, se concentra e se esforça ali para não distrair, não dispersar o pensamento em nenhum momento. Eu digo isso, e aí uma primeira impressão que fica é que a prática da meditação é difícil. Sabe? É um negócio que você tem que parar e se dedicar e focar e se esforçar. Porque assim, vira e mexe, alguém vira para mim e fala assim: meditação é muito bom, eu fiz, eu fiquei super relaxado. Eu fiquei super zen, tranquilo. Eu falo assim: mas peraí, que meditação que você fez, né? E aí eu descobri, cara, que assim, meditação é um termo que virou assim, um termo meio guarda-chuva, que agora está sendo usado para designar uma série de outros exercícios que no nosso método nós faríamos separadamente, né? Nós faríamos dentro de um contexto específico. Por exemplo, exercícios de respiração, exercícios de descontração e relaxamento, exercícios de visualização e mentalização. Cada um desses que eu falei, para nós, tem uma dinâmica específica diferente da meditação. E aí é louco porque quando eu falava sobre isso, eu falava intolerante, assim: vocês estão fazendo meditação errado, meditação não é isso aí não. E aí eu percebi, falei assim: não, cara, é igual a minha mãe é mineira, né? Ela foi com jeitinho, né? Apresentando outros legumes, outras verduras, outras hortaliças para o meu irmão ali, que queria, né, na verdade, ficar mais forte, ficar bem de saúde, né? Então é mais ou menos isso, assim. Hoje eu entendo que essas dinâmicas todas, elas entram dentro do nome meditação como um todo, mas para nós a gente vai dividir em caixinhas, em categorias específicas e tal, até correndo o risco, né, como eu falei, sendo meio, né, intolerante, meio quadradão ali, querendo, né, dizer que meditação é isso, meditação não é aquilo. Mas assim, aí, quando eu falo sobre meditação, eu vou puxar a sardinha para essa meditação, né, mais dentro da forma como nós trabalhamos, como nós entendemos, né? Para nós, a prática da meditação são exercícios de concentração. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, acho que o Andy vai saber quem é, que é o Caio Miranda. Caio Miranda é antigo, da década de 50, assim, mas ele tem uns livros interessantes, uns livros curiosos lá. Ele tem uma frase que ele diz assim: o corpo, quando ele está em movimento, ele se cansa. E quando o corpo está parado, ele descansa.
A mente é o contrário. A mente, quando ela está em movimento, ela descansa. E quando a mente está parada, ela se cansa. E olha que interessante, você descansa a sua mente no Instagram, na timeline infinita do Instagram. Você descansa a sua mente zapeando as opções no Netflix. Né? Do tipo, tem gente que fica mais tempo escolhendo o seriado que ela vai assistir do que assistindo, né, o próprio seriado ali. Porque você descansa. Você descansa quando tem variação, quando tem variedade, né? Isso é uma forma da mente relaxar. Quando você vira e fala assim, nossa, eu estou muito cansado, deixa eu ler um livro aqui bem difícil, de uma matéria bem técnica e me concentrar no livro. Cara, a concentração gasta energia. Né? Mas aí, o que acaba acontecendo? Como a gente está o tempo todo dispersando nas redes sociais, no Netflix e tudo mais, cara, a nossa mente vai ficando destreinada. E aí o exercício da meditação, ele tem um primeiro efeito de treinar a nossa mente. É como se a mente fosse um músculo, né? E aí você, ao praticar o exercício da meditação, você está fortalecendo esse músculo. Por isso que eu falei no início ali, que eu sentava para fazer meditação, eu não conseguia, para mim era difícil pra caramba, né? Por causa disso, o tipo de meditação que a gente treina é o treinamento mental, é o exercício do foco e da concentração. Aí é difícil pra caramba, né? Então, assim, eu não estava com o músculo do foco da concentração fortes o bastante para eu, né, sustentar o exercício da meditação ali. Eu gosto muito de alguns exercícios de meditação guiada, que o ministrante dá uma indução e te conduz ali, e aí você vai entrando num foco, numa concentração, e aí ele fala, não, agora vai, o exercício é esse, né? Mas assim, o uso da respiração como objeto de concentração é um excelente primeiro passo. Foi o que eu fiz para conseguir chegar nos exercícios de meditação depois com mais qualidade, né? E basicamente, assim, aí você poderia cronometrar 2 minutos, assim, todo mundo tem 2 minutos, não precisa nem acordar mais cedo, né? Cronometra 2 minutos e durante 2 minutos você vai ficar olhando para a sua respiração, como um observador. Imagina o seguinte, imagina que você é um cientista que está colocando debaixo do microscópio alguma coisa muito importante, muito interessante que você quer observar e detalhar. E você vai fazer isso olhando atentamente, com muito foco para a sua respiração. Você vai ver que a respiração passa a se tornar mais ritmada, mais prazerosa. E aí é gostoso. Você consegue ficar ali por 2 minutos, né? Se você estiver mesmo focado, aquilo vira uma auto-observação muito legal. E aí os próximos passos seriam, assim, manda uma mensagem aqui para mim no Instagram ou no YouTube, manda uma mensagem para o Anderson ali, que a gente vai dando os próximos passos. Mas a concentração na respiração é um excelente primeiro passo para fazer isso. Não sei se eu respondi aí nessa linha que você queria, Sr. Anderson. Respondeu sim, bem bacana. E acho que já temos aqui, então, algumas lições. Uma delas, parar para meditar, e agora eu já sei como fazer. Já tem um primeiro exercício, que é sentar e prestar por 2 minutos atenção na minha respiração. Ao longo desse processo da meditação, ou antes de adormecer, anotar as coisas que vêm na mente, aquele turbilhão mental, as responsabilidades para o dia seguinte, eu vou anotar e aquilo sai da minha mente, deixa de pesar aqui na minha cabeça e vai para um local seguro, onde eu vou visitar no dia seguinte, se foi antes de adormecer, ou depois da minha meditação, se eu estiver meditando pela manhã, por exemplo. Legal. Tem mais alguma? A gente tem aqui um pouquinho mais de 10 minutos ainda de bate-papo. Tem mais alguma dica com relação à organização que você sente ser nevrálgica? Assim, fala, olha, se você conseguir inserir mais isso daqui, também tem uma chance grande de ter um impacto positivo no seu dia a dia? Pô, tem sim, Andy, tem várias, assim, sabe? Uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente conversa sobre gestão do tempo, é o seguinte:
quando o assunto é organização pessoal, gestão do tempo, você só tem 2 problemas para resolver. Eu gosto disso, que simplifica a vida, né? É dizer o seguinte, o problema número 1 é dizer assim, eu não sei o que eu quero. O problema número 2 é dizer assim, eu não sei como conseguir o que eu quero. E aí, assim, se só tem 2 problemas na vida, só tem 2 soluções, né? Solução número 1, descobrir o que eu quero. Solução número 2, descobrir como conseguir o que eu quero, né? E às vezes a gente fica sofrendo horrores, assim, você só precisaria parar e falar assim, gente, espera, para tudo. O que eu quero? Ah, eu quero isso, isso e aquilo. Ah, tá bom. Como eu vou conseguir o que eu quero? Ah, já sei, eu posso tentar dessa forma. Então, assim, eu posso estar simplificando um pouco, mas essas 2 perguntas resolvem muitos problemas, né? E na metodologia em si, de organização pessoal e gestão do tempo, eu estou falando de 2 eixos. É o eixo do controle, né, um eixo horizontal aqui, e o eixo da visão, que é um eixo vertical. Controle é mais ou menos assim. Imagine que a pessoa que está nos assistindo aqui seguiu a minha dica. Fez ali um exercício de concentração na respiração, pipocou na cabeça dela a informação pneu. E aí eu pergunto para ela, o que é pneu? Ela fala assim, furou o pneu do meu carro, eu estou rodando o carro no step. O eixo controle, ele vai perguntar assim, ok, o que você vai fazer? Vai falar, eu preciso trocar o pneu. Tá, como que você vai trocar o pneu? Eu preciso levar o carro no borracheiro. Aí eu vou perguntar, qual borracheiro? Aí ele vai falar, bom, eu tô aqui na Vila Madalena, tem uma borracharia na Fradique Coutinho. Eu falo, então tá, quando você vai levar o carro no borracheiro? Amanhã de manhã eu vou levar o carro na borracharia da Fradique Coutinho na Vila Madalena. Mas olha só, eu precisei fazer aqui algumas perguntas para mastigar, para destrinchar a informação pneu. Porque quando eu sento para treinar meditação, aparece pneu, aparece e-mail, aparece mensagem do Anderson, sabe assim? As coisas não chegam para nós digeridas, mastigadas, as coisas chegam para nós incompletas. Tem um tema que a gente estuda bastante num programa que a gente chama de Mindfulness Design, que é o mundo VUCA, de que o mundo anda volátil, incerto, complexo e ambíguo. Assim, então imagina, você vai acordar de manhã, amanhã, e você vai se deparar com um mundo volátil, ambíguo, complexo, incerto. Cara, assim, a gente precisa ter a habilidade de destrinchar as coisas à medida em que elas aparecem para nós, né? Então, assim, quando eu jogo pneu no seu cérebro, o seu cérebro faz estresse, não consigo resolver. Quando eu viro para você e falo assim, amanhã de manhã, às 10 da manhã, levar o carro na borracharia da Vila Madalena, na Fradique Coutinho. O membro, ele faz um... Porque é fácil, é simples, é factível. Eu posso tomar essa decisão, eu consigo realizar essa tarefa. Então esse é um segundo passo, né? O primeiro passo é tirar tudo da sua cabeça, é coletar as informações. O segundo passo é esclarecer. Aí tem o organizar, quando é que você vai fazer, como é que você vai fazer, que horas você vai, sabe assim? Tem o passo do fazer de fato e tem o passo de revisar esse tipo de coisa de tempos em tempos, senão as coisas voltam para sua cabeça, né? O carro está funcionando com o pneu zerado, aí precisa trocar o óleo e queima o motor, né? Então, o tempo todo as coisas na nossa vida vão emergir para nós precisando dessa atenção. Então, o revisar é você manter isso tudo em dia. Mas, quando a gente fala de vontade, de engajamento, de motivação, esse eixo vertical da visão, eu acho ele mais interessante. Porque, assim, quando você se depara com um mundo ambíguo, por exemplo, em que 2 alternativas aparecem para você, vou para a direita ou vou para a esquerda? Né? Você precisa ter visão. Você precisa emergir daquele turbilhão todo e enxergar do alto. E até para dizer assim, quem eu sou? Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Que é aquela primeira pergunta, assim, o que eu quero da vida, de fato, assim, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter um corpo saudável, eu quero estar num relacionamento edificante. Assim, beleza, então eu vou para a direita ou vou para a esquerda?
qual das duas alternativas me permite alcançar essas coisas que eu quero, sabe? Então, a visão, ela nos dá engajamento, ela nos dá motivação. Tem uma área de estudo do nosso método que a gente fala muito sobre os grupos dos quais a gente faz parte, né? As egrégoras, né? Um termo interessante que a gente estuda bastante ali no âmbito da nossa metodologia, da nossa filosofia. Assim, você tem uma egrégora do seu esporte, você tem um grupo de pessoas da sua profissão, da sua família, né? E quando você olha para isso, uma pessoa saudável vai ter essas cápsulas, né? Essas áreas bem geridas, né? Suas finanças, sua profissão, sua vida familiar, sua vida afetiva, isso vai estar ali sob controle. Assim, esse é o tipo de coisa que a gente parece que só pensa nisso quando pega fogo. Sabe assim, você só pensa na qualidade do seu relacionamento, nas suas finanças, quando tem ali um imprevisto e alguma coisa explode, aí você tem que agora sair correndo para resolver, né? Quando você entende essa questão da gestão do tempo, da organização pessoal, que eu estou falando aqui, essa coisa do eixo da visão, de você reservar um tempinho, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por mês, parar e olhar para a sua vida do alto, você consegue fazer melhores escolhas. O problema é que a gente faz isso só uma vez por ano, né? A pessoa vai pular 7 ondinhas no ano novo, daí ela fala, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou acontecer. E aí aquelas promessas, elas, assim, a onda leva, né? E ela entra no turbilhão do dia a dia e aquilo se perde novamente, né? Um dos maiores fatores de estresse é você nunca parar para olhar para onde você está indo, que direção tomar, que áreas da sua vida estão ali meio capengas, que precisam, né, ser melhor ativadas, melhor organizadas, e a gente acaba fazendo tudo isso quando inevitavelmente você precisa fazer na urgência, né? Quando alguma coisa da saúde estoura, quando alguém no relacionamento briga, né? Aí você vê que você estava pisando na bola com isso e com aquilo. Era muito melhor ter sido proativo, né, nisso. E uma vez por mês, uma vez por semana, dá uma olhada ali nas métricas, né, nos indicadores do cockpit ali da sua vida para ver se está tudo ok, né? Isso eu acho que é mais abstrato, precisaria de destrinchar um pouquinho mais, né? Mas é um assunto que vai muito nessa linha de gerar engajamento, gerar... Porque assim, eu sei quem sou, eu sei para onde vou, é isso aí que eu quero fazer da minha vida, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso que você mencionou agora, eu acho muito interessante, porque tem uma pergunta que é muito em voga, que diz, e se dinheiro não fosse uma questão, o que você faria? Né? E eu penso que eu vou além disso e pergunto assim, e dinheiro sendo uma questão importante, mas você sabendo quem você é e onde você quer chegar, dinheiro sendo uma questão, você vai continuar atuando daquela maneira, trabalhando com essa determinada coisa, mesmo que o dinheiro não venha? Será que o seu nível de engajamento é tamanho? Será que você realmente encontrou o que você precisa realizar? Né? Então, muitas vezes eu trago essa pergunta também para as pessoas. E mesmo porque, às vezes, dinheiro até é a questão, né? Às vezes, o que precisa ser resolvido naquele momento é dinheiro e não tem problema nenhum se você, nesse momento, está num trabalho que precise resolver a questão monetária da sua vida, da sua família. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário, às vezes é a solução e o momento pede exatamente isso. Mas cabe também a reflexão não apenas se o dinheiro não fosse uma questão, mas se o dinheiro fosse uma questão, você ainda assim continuaria a realizar aquilo que você está? Se sim, é porque realmente você já encontrou esse quem sou e para onde vou, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para ir para onde eu desejo ir. Muito bem colocado, assim. Então eu vou fazer uma revisão aqui para ver se eu aprendi. Sono, alimentação e meditação.
trabalho da respiração. Para quem ainda não começou o trabalho de meditação, minutinhos, se concentra na respiração. Durante esse exercício, se ficar vindo um monte de coisas, de tarefas a serem realizadas, eu vou anotar onde é a minha mídia predileta, seja no papel ou online. Depois, eu vou começar a organizar as coisas e começar a tentar olhar para a minha própria vida de cima, tentar parar uma vez por semana para olhar de cima e ver, aquilo que eu estou realizando é coerente com o local que eu quero chegar, com a proposta que eu quero ter. Eu ensino muito isso em qualquer uma das nossas técnicas. E nas técnicas corporais, por exemplo, existe um momento que a gente dá de prática livre. E aí eu costumo falar muito isso, eu costumo falar assim, olha, o seu comportamento precisa ser coerente com aquilo que você deseja para si. Parece óbvio, mas vamos lá. Se você quer ficar forte, faça técnicas de força. Se você quer ficar mais flexível e alongado, faça técnicas de alongamento e flexibilidade, e assim por diante. E depois a pessoa precisa levar isso para a vida, para o dia a dia dela, né? Se ela quer ganhar mais dinheiro, ela vai ter que estudar de uma maneira que ela consiga ter alguma ação que seja, no mínimo, uma tentativa nesse sentido. Se eu quero me alimentar melhor, a mesma coisa. Vou estudar, vou pedir orientação e vou tentar seguir. Vou ter sucesso, vou fracassar. Fracassando, o que eu posso corrigir para uma nova tentativa até que eu consiga chegar? É mais ou menos por aí, Vevé. Eu vou te chamar de volta para você falar se é mais ou menos por aí, para fazer algumas considerações finais. A gente está no finalzinho. Se você quiser deixar algum recado, agora é o momento, Vevé. Cara, é exatamente isso. Essa é uma conversa que, claro, não se encerra aqui, né? Nós poderíamos derivar por mil caminhos ali, conversar sobre esses assuntos todos ainda por mais um tempão. Bom sinal que nosso papo estava interessante aqui. Fico feliz com isso. Mas, assim, eu acho que você resumiu super bem. Se eu tivesse que escolher uma única coisa, eu escolheria a meditação como ferramenta. E aí, né, para quem está nos assistindo, procure aí um orientador adequado, né, para seguir esse caminho e se aprofundar. Mas é isso, my friend. Muito, muito legal estar aqui. Um prazerzão essa nossa entrevista. Muito bom. Muito obrigado pela presença, Vernon. É um prazer, você é um amigo, é um colega de profissão, um dos profissionais que eu mais respeito na área. É uma honra te ter aqui no bate-papo. Se der, teremos mais vezes ainda esse nosso bate-papo. Turma da Mixplay TV, amanhã, no mesmo canal, a Joy Carolina, nossa neurocientista, vai falar um pouquinho sobre constância. E ela vai abranger sobre crenças e tomadas de decisão. Amanhã, no mesmo horário, às 21h12, aqui na Mixplay TV.